Eu sou a Maíra Medeiros, estou Nunca Te Pedi Nada e hoje temos aqui a global, a maravilhosa, deliciosa Mariana Xavier. Oi! Cara, se tem uma coisa que eu queria era gravar um vídeo com você. Ai, você jura? Juro muito. Eu fiquei louquíssima por você depois que eu fiz lá o vídeo do filme que você fez, o Gostosas, Lindas e Sexys. E eu já te conhecia, mas gostei mais de conhecer você pessoalmente lá. E teve uma coisa que você falou lá que me marcou muito. O que eu falei? Quando você falou que se na sua adolescência houvesse figuras como eu, como Cacau Protásio, como Fabiana Carla, enfim, como referências gordas, que você teria tido uma vida menos sofrida. É verdade, gente. Miga, fala do seu canal. Mundo Gordelícia, 1 ano em dezembro. Olha. E tá sendo muito legal ter esse espaço mais duradouro pra falar de assuntos com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de fluidez, porque tem hora que a gente não cabe mais nas redes sociais apenas, né? Então eu queria esse espaço onde as pessoas pudessem conhecer um pouco mais da Mariana, pessoa física, o que a Mariana pensa da vida, do mundo, enfim, de tudo, e não só através dos personagens. Então tá sendo muito legal. Pra quem não mora nesse planeta, a Mariana é atriz, tá? Quem não tá vivendo aqui no Brasil, tá bom? Gente rica que tá fora do Brasil. Galera que não tem TV em casa. Não tem TV, muito, não tem internet. Gente, tudo bem. O que eu vou fazer aqui com Mariana Xavier? Vamos fazer aquele lindo quadro Perguntas que Fazem Para. No caso, a gente vai fazer perguntas que fazem para uma mulher gorda e a gente pode dar alguma ênfase, talvez no caso dela ser atriz, né? Porque talvez ela escute, né, algumas coisas um pouquinho mais específicas. Talvez. Primeira pergunta. Você já pensou em fazer bariátrica? Ai, meu Deus, rola muito essa pergunta. Eu falo que pra mim, pelo menos no momento, isso não é uma opção. Eu acho que é uma decisão muito radical, que eu não gostaria de ter pra mim, porque eu adoro de vez em quando dar uma sapateada na jaca mesmo, um rodízio de pizza, um rodízio japonês, entendeu? Não vai estar podendo com E bariátrica. não vai estar podendo com bariátrica. Não, o que eu falo é o seguinte, eu acho que é uma alternativa super ok pra quem tá realmente com algum risco, algum problema de saúde, já tentou todas as formas de emagrecer e não conseguiu, eu acho que é super ok. Mas no meu caso, se em algum momento me der na telha de emagrecer, eu, pelo menos nesse presente momento, a minha decisão seria um método mais lento, mas menos radical. E também a bariátrica tem uma coisa que as pessoas elas não entendem, que a bariátrica ela traz muitos problemas de saúde também pra quem faz, né? Precisa de um acompanhamento super sério, não só de médico físico, como um psicólogo também. Sim, porque não adianta você reduzir seu estômago se a sua cabeça continuar igual, né? Você Exatamente. Então, às vezes, as pessoas, elas acham que é tipo assim, ai, nossa, você engordou, você tá com o IMC XYZ, faça uma bariátrica. Mas, às vezes, não tem nada a ver esse rolê de você fazer bariátrica, porque, tem um lance de reposição, de suplementação de vitaminas, tem muita coisa. Tem uma amiga minha no Facebook que ela fez bariátrica e ela fala muito sobre isso. Ela fala como as pessoas falam da bariátrica como se fosse a solução dos seus mágica. problemas, que quando você fica magra, seus problemas acabam. E ela conta que ela foi uma dessas pessoas que foram seduzidas por isso, e ela fez a bariátrica e hoje ela tem sérios problemas de saúde. Então a bariátrica ela tem que ser feita com muita cautela pra um caso que realmente precise, enfim. Sim, concordo. Não é assim, nossa, vou cortar aqui uma unha, fazer uma bariátrica, vou cortar aqui o meu estômago, pá. Ui! Agora é uma pergunta porque você é atriz. E aí as pessoas elas falam assim, mas você só faz comédia, né? Que é a grande luta da minha vida, né, meus anjinhos? A gente, assim, as pessoas precisam entender que ser atriz é um trabalho, né? A gente trabalha com as oportunidades que nos são dadas. Infelizmente, existe esse estereótipo de que a gorda é necessariamente engraçada. Então, a maioria dos papéis acaba sendo sempre pra esse lado. Não quer dizer que seja uma opção minha. Pelo contrário, eu amo fazer outras coisas, modéstia à parte. Faço drama bastante bem. Quem já conviveu comigo sabe a louca. Aquela dramática na vida. Não, mas eu gosto mesmo e acabo aproveitando a oportunidade pra fazer coisas mais sérias em outras plataformas, no teatro e tal, porque também é complicado. Às vezes não é nem por maldade, é porque fazer comédia é muito difícil. Existe uma demanda muito grande pela comédia. Então também, quando vem alguém que sabe fazer comédia bem, que tem aquele dom, independentemente de ser magra ou de ser gorda, acabam querendo extrair o máximo daquela pessoa, né? E aí, somado a isso, esse estereótipo, né? Que tem o Jô fala uma coisa que eu amo, né? O quê? Mania de achar que negócio de gordura é engraçado. Se fosse gordura fosse engraçado, a gente passava no açougue, comprava 2 kg de tocinho e morria de rir.
Mas não é, né? A pessoa que é engraçada, ela vai ser engraçada sendo gorda ou sendo Exato. magra. E aí o que a gente fica meio chateada, assim, é porque todos os papéis que são disponíveis em cinema, em TV, e em que os atores, eles são atores gordos, eles sempre têm um lance que é, tipo assim, não pode ser uma pessoa normal e gorda. Tipo, sou uma empresária. A empresária vai ter que ou emagrecer no meio do negócio. Ou ser rejeitada, ou ser porque o rejeitada. cara que come ela não tem coragem de sair com ela na rua. É isso, amiga. Mas então essa é uma parada que é meio chata também. Eu tô numa luta pra isso, mas a minha última personagem já foi uma vitória nesse sentido, porque ela era uma pessoa normal. Era uma personagem que foi envolvida em situações que não tinham nada de comédia, que foi acusada de um roubo, que presenciou um ataque homofóbico. Normal. Saquei. Que sim, sofria um preconceitozinho de vez em quando, saía bem daquilo, porque era muito bem resolvida, mas o peso não era a principal questão da vida dela. E eu acho que quando a gente chegar nesse nível de ter personagens cujo peso não seja protagonista da vida, a gente vai... É verdade, a ter gente tido vai uma estar, grande olha. vitória. Próxima pergunta, Mari. Você nunca tentou fazer dieta ou exercício? Ai, meu Deus, nunca! Inclusive, eu não sabia que essa era a chave do emagrecimento. Gente, isso é muito louco, né? Porque eu fiz um vídeo falando que eu sou uma vítima da ditadura da estética, que eu tomei milhares de remédios pra emagrecer e tal. E aí a pessoa pega a informação pela metade e vem com essa pergunta. E fala assim, nossa, mas você nunca tentou dieta e exercício? Fala, amor, sim, eu sei que essa é a melhor fórmula, na verdade. Sim, eu já tentei várias vezes. Mas existe, às vezes, uma coisa chamada biotipo, existe uma coisa chamada metabolismo, existe uma outra coisa chamada problemas hormonais, que às vezes, mesmo com dieta e exercícios, você não consegue ser uma pessoa super magra. Esquelética, porque... E tudo bem, a dieta e exercício serve pra você ser gorda e saudável, que é o meu caso. Obrigada. Beijos, outro tchau, tchau. Pupu. A maioria das pessoas que são gordas, por algum momento da vida delas, elas já tentaram fazer dieta e exercício. E às vezes elas fazem dieta e exercício, só que, como ela falou, o biotipo é dela, gente. Não tem como mudar. E aí, quando a pessoa ela não entende isso, vai, por exemplo, a pessoa ela é gorda, faz dieta, faz exercício e ela se olha, ela é uma pessoa completamente saudável, ela se olha no espelho e fala, tipo assim, ai, tá errado, porque eu tô com algum problema, porque eu não sou magra. E essa pessoa, ela, às vezes, ela vai pra recursos perigosos, tipo remédio pra emagrecer, procedimentos estéticos, tipo assim, invasivos. Às vezes as pessoas não têm dinheiro pra pagar um bom cirurgião e vai em qualquer lugar. E elas acabam com a vida delas, porque elas não entendem que, cara, é um biotipo e, cada pessoa é uma pessoa. A gente não tem como ter o mesmo corpo todo mundo. Exatamente. Né? E é embaçado isso, porque eu fico triste quando as pessoas elas jogam esse lance do tipo assim, ai, você nunca tentou uma dietinha? Tipo, e você pensa, porra, tentei, caralho. Tentei, não deu certo, porque eu sou assim. Mari, Ai, meu Deus. a próxima pergunta é uma pergunta que eu odeio. Você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Pelo mesmo motivo que você tem um cérebro e não conseguiu fazer uma pergunta melhor que essa. Meu, Tipo eu odeio isso. essa pergunta! Primeiro que já é horrível quando fala, você tem um rosto tão bonito. Parece que daqui pra cá não presta Não nada presta, mais. joga fora. Nada mais. E a pessoa às vezes não entende que você é bonita justamente porque você tem um rosto que é proporcional a você e tal. Inclusive, teve uma cena na novela que eu sugeri pra Glória Pérez pra ela botar esse diálogo. E ela botou esse diálogo. Ai, que Ela- acessível! E aí ela botou exatamente esse diálogo. Ai, Biga, você é tão linda. Por que você não emagrece? Aí a minha personagem respondia, porque eu sou linda. Tipo, oi, você Oi, mesma tudo já bem, respondeu, querida, tudo bem? Quando a gente vem no outro viés, você já reparou que às vezes o elogio pra uma menina é tipo assim, nossa, você tá muito magra. Tipo, a menina tá acabada, tá triste, tá Doente. deprimida, tá doente. Mas, nossa, você tá muito magra. Então, tipo assim, é um elogio que, tipo, poxa, gente. Você chegar pra uma pessoa e falar assim, você tá muito magra, não é um elogio. Você chegar numa pessoa e falar assim, nossa, sua gorda, não é um xingamento. Próxima pergunta. Tá, tudo bem que você é gordinha, mas você tá tomando conta da sua saúde? Muito! Rola demais essa pergunta. É o preconceito disfarçado de cuidado, de preocupação. Exatamente, porque ninguém pergunta pra magro assim, nossa, você tá tão magro, mas você tá tomando conta da saúde? É verdade. Ninguém é pergunta, verdade, amiga. ninguém. A pessoa tá 7 dias sem comer, desmaia no metrô, põe um queijinho quando vai desmaiar na boca, assim, pá. Ninguém pergunta pra ela se ela tá bem de saúde, não é? Não, isso é insuportável, porque eu falo que pessoas são essas que têm essa visão de raio-x, porque ela olha pra você e
ela já faz todo um exame da sua saúde, sua glicose, seu nível de colesterol, só de olhar. Eu acho realmente a ciência tá muito avançada, né, das pessoas. Mas é isso mesmo, porque é sempre assim. Não, mas eu tô falando por causa da sua saúde. Pro seu bem. Amor, pro seu bem. deixa eu te contar uma coisa. Você pode até não me achar bonita, é um direito seu, mas por dentro eu tô maravilhosa. Se quiser, eu mostro os meus exames. Tá tudo certo, fica tranquila. Aquela Zé que já anda, né, com o check-up na bolsa. Com exame de sangue aqui, ó. Querido, tá ótimo, ó, sem diabetes, sem nada, tá? Beijo, tchau, tchau. É foda, né? Essa pergunta eu acho que é a pior. Próxima pergunta. Se você continuar gorda, como você vai fazer pra arranjar um namorado? Nossa. Homem não gosta de mulher gorda. Não é tenso esse rolê? Essa pergunta em especial, ela tem vários absurdos, né, incluídos nela, assim. Vários, é um combo, gente. É um combo de absurdos, né? Primeiro que eu acho que as pessoas não têm ideia do estrago que isso faz na cabeça de uma menina, né, jovenzinha em processo de formação de caráter, de autoestima, etc. Incutir na cabeça dela que ser gorda é feio, que ela não vai ser desejada por isso, como se só as magras fossem desejadas. E como se ser desejada por alguém fosse o ápice da felicidade da mulher. Exatamente. Né? Aí é o final do combo. Né? Que é isso, é achar que você tem que viver pra encontrar um parceiro, porque isso é o motivo da sua existência. Próxima pergunta. Por que você não escolhe uma roupa mais larguinha, amiga? Você tá gordinha e gorda não fica bem de roupa apertada nem que aparece a barriga. Cara, quando me fazem essa pergunta, nunca fizeram assim, pá, eu fiquei meio sem de cara. Agora. Nunca me fizeram de cara essa pergunta. As pessoas, elas dão a entender. Elas rodeiam e falam. Falam, você tipo não acha assim, melhor botar uma... nossa, corajosa você. Corajosa! Aí a pessoa fala assim, ó, eu não tenho coragem de sair de barriga de fora. E a pessoa que tá te mandando esse texto é uma pessoa magra. Então ela fala assim, ó, eu não saio de barriga de fora. Você realmente é afrontosa, hein, você é afrontosa. Né? Eu fico olhando, eu não sei o que é pior, se já mandar esse texto que eu falei na hora ou se ficar assim rodeando e falando que corajosa. É bem tenso. Não, é complicado, né? Porque a gente cresce com esse monte de regras, né? Não pode branco, não pode listrado, não pode estampa grande. É uma loucura. E eu vou te dizer que talvez eu acreditasse nisso até uma determinada época. Eu me deixei levar por essas regras durante muito tempo. Eu tive que fazer um processo de me redescobrir, de perder esses preconceitos, de experimentar coisas. E hoje em dia é muito legal estar nesse lugar de poder ser exemplo para outras mulheres de, olha, pode sim. Gorda de branco? Pode sim. Transparência? Podemos. Trabalhamos, entendeu? Na verdade, todas essas perguntas, a gente tá falando da mesma coisa, que é essa mania das pessoas de medir a felicidade do outro pela sua própria régua, Exatamente. Né? É exatamente isso, amiga. Nossa, maravilhosa. E tem uma coisa que quando vem com esse papo pra cima de mim, eu falo uma parada que aconteceu na minha vida e é muito forte, que é o quê? Quando eu era mais nova, quando eu tinha lá os meus 18, 16 anos e tal, que era bem mais magra, eu não usava roupa de barriga de fora, porque eu não era segura, eu era completamente insegura do meu corpo. Eu achava feio, eu achava que eu deveria ter uma barriga negativa, que eu deveria ter a barriga da, sei lá, da Kate Moss, né, que na época a Kate Moss era tudo nessa vida, sabe esse rolê assim? O primeiro preconceito que a gente tem que quebrar não é o dos outros, é o nosso. É a gente começar a se olhar de uma outra maneira, a gente começar a se gostar, porque se a gente estiver seguro, se a gente estivesse gostando naquela roupa listrada, curta, de barriga de fora, tá ótimo. Se o mundo gostar ou não gostar, meu amor, vai bater aqui e vai voltar. Agora eu quero que você saia daqui e vá para o canal da Mari, porque estaremos lá também. Por favor, corre todo mundo pro Mundo Gordelícia. Foi um prazer receber a Maíra lá e espero que a gente se encontre muitas vezes. Foram muitas collabs e muitos papos empoderadores. Então, um grande beijo e até o canal da Mari. Tchau! Tchau!